Abra sua Bíblia aí, 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Vamos falar sobre resgatando vidas. Verso 1 diz: disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Esse texto ele traz aqui uma preocupação dos discípulos dos profetas de Eliseu quanto ao lugar em que eles estavam reunidos. Eles já estudavam naquele lugar e pareceu que era um lugar assim, que já estava apertado. Os discípulos cresceram e eles decidiram procurar o líder. Veja que o lugar estava pequeno, mas essa não foi uma iniciativa de Eliseu e nem dos seus profetas, mas os seus discípulos que sentiram na pele o que é estar apertado, o que é estar mal acomodado, e trouxeram para eles a sua preocupação. E quando eles trouxeram para eles, ele disse: esse lugar que nós estamos habitando contigo, ele é estreito demais para nós. E ele trouxe não só o problema, o lugar está pequeno, é tipo te vira. Não, quando esses homens chegaram até ele, além de trazer o problema, eles trouxeram junto a solução. Sempre que nós queremos resolver algo, querido, sugira a solução, já venha com a solução do problema. Porque é muito fácil você apontar os defeitos de um líder, quando esquece que o papel principal do líder é o alimento espiritual, é o crescimento seu com Deus, os seus resultados com Deus, para que a sua vida se torne melhor. Claro que a administração é importante, sim, muito importante, porque ela vai estar organizando esse processo de crescimento. Mas as experiências pessoais de cada um vai estar levando você a ser servo, a servir na casa do Senhor. Esses moços, eles entenderam a importância de estar colaborando com o líder quando ele estava focado numa outra área do ensino, para que eles crescessem em Deus e tivessem experiências. E aqui nós temos uma vida que você pode dizer: não, mas eu trabalho. Todos nós, antes de recebermos a Cristo, temos uma vida, e depois de recebermos a Cristo, temos uma outra vida. Claro que ninguém recebe Jesus e larga seu emprego. Nós temos que continuar sendo testemunha de Jesus aonde nós estamos. E os que são chamados por algo específico, é específico, o ministério que o Senhor coloca nas suas mãos. Mas ali onde nós estamos alocados, ali onde nós trabalhamos, seja empresário, seja médico, seja enfermeiro, seja que profissão for, ali precisamos ser testemunhas do nosso Deus e falar do amor de Jesus, mostrar que somos servos de Jesus e que cremos nele através daquilo que nós fazemos ou onde nós estamos. Então, a verdade que nós cremos, ela precisa ser verdade naquilo que vivemos. Ela precisa ser testemunha através de nós de que o nosso Deus é poderoso e está fazendo além daquilo que nós estamos pedindo, sabendo que Ele vai estar direcionando as nossas vidas no nosso dia a dia, no círculo social onde nós estamos. Isso, irmãos, se amplia quando nós estamos envolvidos numa causa, numa missão. Quando Deus coloca algo específico da nossa mão para a gente realizar, é uma forma nova que nós temos de comungar a nossa fé. Eu recebi Jesus, eu sou novo convertido, nova convertida, conheci agora os princípios, mas do que já sei, eu começo a viver aonde eu estava. Claro que vai ser um impacto para o grupo anterior que estava acostumado a nos levar para diversos outros lugares. E agora, nossa intenção é trazê-los para um outro lugar diferente dos que iam antes. Precisamos ser dessas testemunhas de Jesus para exercer influência e deixar de ser levado no rodão para fazer o que todo mundo faz.
O que todo mundo faz, nós já estamos vendo os resultados. A infelicidade, a tristeza, o abandono, a rejeição, o ostracismo, a vontade de morrer, enfim, uma série de consequências que são fruto do que todo mundo faz. Nós somos o contraponto da história. Jesus não nos chamou para ser o caramelo do Evangelho. Ele diz, vós sois o sal da terra. Se você quer ser muito docinho, muito bonzinho, alisar muito, você vai deformar o Evangelho. Porque Ele não nos chamou para adoçar o bico de ninguém. Ele nos chamou foi para temperar uma vida destemperada, uma vida errada, uma vida que já estava toda distorcida. E agora vamos pôr no prumo, vamos colocar o sal para que ele fique no tempero ideal. Nem muito e nem insosso, porque insosso também ninguém suporta. E nós precisamos ser esse equilíbrio, o fiel da balança, para que a gente possa levar o Evangelho dentro dos princípios, sem extremismos, sem radicalismo, sem imposições, mas de acordo com o ensino que Jesus estabeleceu para nós. Esse investimento, irmãos, para estar com Deus é importante agora, porque quando estávamos do outro lado, nós fazíamos investimentos no pecado, pagavam valor alto para ir para as festas, pagavam valor alto para as noitadas, pagavam enfim, vários atrativos que esse mundo trouxe e traz, e há um investimento pesado financeiro de roupas, de apresentação, de tanta fachada que mostra, para quê? Para uma noite de fracasso, de angústia, de tristeza de muitas pessoas. Agora, quando vem para o reino de Deus, é amarrado, é preso, não quer investir em nada, não quer semear no reino de Deus. A bênção de enriquecimento não é uma palavra liberada que eu recebo, é semeadura. Sem semeadura não tem colheita. E precisamos entender que essa semeadura de generosidade, ela vai além de tributos. Você abençoar uma irmã necessitada, uma pessoa que precisa de alguma coisa, não precisa anunciar nos alto-falantes, mas atender uma necessidade de uma pessoa carente de alguma forma, em alguma emergência, algum socorro que precisa, ir lá e atender, que não seja para vaidade, mas que seja suprimento de necessidades. A esses generosos não falta retribuição e colheita de Deus, porque Deus ele vai dar, irmãos, para quem é mão aberta. Quem é amarrado, pode esquecer que não tem bênção não, porque só pensa em si mesmo, avarento. E a Bíblia condena a pessoa avarenta. Por isso que esse empenho em patrocinar o pecado, antes era muito forte, muito comum. Sair aí, o povo sai aí hoje, vamos rachar conta. Não tem essa de que homem paga conta de mulher mais não. Racha a conta, todo mundo entra lá no rachachá. Mas quando sai com os irmãos, já quer que, né? Paga aí, irmão, para mim. Paga aí, irmão, paga aí. É todo o tempo no paga aí. Precisamos ser abençoadores. Se temos, vamos abençoar. Vamos, hoje eu quero abençoar você, vamos almoçar comigo. Hoje eu quero abençoar você, vamos fazer isso, aquilo, aquilo outro. Mas nós só queremos que as pessoas lembrem de nós, mas não lembram de fazer a volta, né? Então veja, os discípulos dos profetas, eu nem ia falar sobre isso, não sei por que entrou por aí. Nada a ver. Os discípulos dos profetas, eles não só apontaram a necessidade, mas eles se viram que precisavam ampliar aquele espaço, e eles incluíram a solução. Mas olha só, no verso 2, quando eles dizem, vamos, pois, a solução, vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. E o profeta disse, ide. Olha que profeta folgado, né? Trouxeram para o profeta a solução para mudar. Vamos até lá no Jordão, lá tem as madeiras, a gente já derruba as árvores lá, e já faz tudo lá, e já levanta. Ele, tudo bem, pode ir. Ele disse, não, senhor, vamos junto. Vamos também. Esse ide nos exclui, irmãos. E nós precisamos estar dentro. Quando se trata de reino de Deus, nada é para Ele, é para nós.
O reino de Deus sempre foi de inclusão, para que todos nós possamos ser beneficiados da mesma coisa. Se precisa melhorar o ensino, precisava melhorar o lugar do ensino. Se precisa melhorar o lugar do ensino, precisa melhorar as pessoas que vão estar ali. Então nós precisamos ser esses servos. Esse líder precisa entender que o seu papel, nós como líderes, não é mandar, é fazer. Jesus, ele se incluiu todo o tempo como servo. Todo o tempo a Bíblia fala essa palavra servo, servo bom e fiel. Os servos de Abraão, os servos de Sara, quando casou levou as suas servas. O servo é aquele que está ali perto do Senhor, é aquele que está bebendo da sua boca. Por isso que eu sou muito contra essa palavra de voluntários na igreja. A igreja é feita de servos de Jesus e ponto. Voluntário dá uma ideia, eu faço se eu quiser. O servo não, ele tem prazer de servir o seu Senhor. Ele sabe que o seu Senhor representa na sua vida e ele está ali. Ainda que ele tenha sido comprado como um escravo, ele se torna um filho legítimo daquele que o comprou, a ponto dele nem querer deixá-lo mais. E diz, fura aqui a minha orelha, porque esse é o sinal de que eu vou ser teu servo para sempre. É sinal que tem na palavra de Deus. E aí quando o moço viu que o líder se excluiu, ele disse, não, verso 3, vamos juntos. Aí o profeta, então tá, eu vou com vocês. E ali, irmãos, eles tiveram uma experiência tremenda, de estar realizando algo juntos. Nós tivemos aqui, por ocasião do aniversário da fundação, o Renovada Day. Foi algo extraordinário que aconteceu aqui. Quantas pessoas que se envolveram naqueles dias para trabalhar, dando o seu talento, dando o seu dom, a sua força, ficaram quebradinhos, moídos depois, né? Alguns até falaram, meu Deus, estou morto, né? Já não estava acostumado com tanto tranco, mas deram do seu tempo à casa do Senhor. E um testemunho que eu vi que me alegrou muito, um senhor que é profissional liberal, ele disse, apóstolo, desde aquele dia, eu nunca mais fiquei sem serviço. Eu tenho serviço todos os dias, Deus tem me feito prosperar. Porque ele serviu o reino. É assim que funciona, irmãos. Quando você serve, Deus traz a volta para você. Aquilo que você doa para Deus, ele traz de volta. Veja que ali, quando ele chamou aqueles homens para servir, eles foram. E ele foi. Verso 4 diz que eles começaram a cortar madeira. E quando eles começaram a cortar aquela madeira, eles tiveram uma experiência que marcou a sua vida. Os irmãos podem ver no texto em seguida que quando ele deu o machado no tronco para derrubar a árvore, o machado soltou do cabo e ele caiu dentro do Rio Jordão. E naquela hora o cara, ai meu Senhor, esse machado era emprestado, eu vou ter que devolver. E agora que caiu dentro do rio, ora, o machado os irmãos sabem que é uma cabeça de ferro. O ferro é pesado, ele vai lá para o fundo, ele afunda. Não é qualquer coisa que vai trazer ele de volta. A postura do profeta foi pegar um pedaço de pau e disse, aonde caiu? E ele mostrou o local onde caiu, jogou o pau naquela direção e o ferro buiou. Como assim? Algo tão simples que ele fez. Você acha mesmo que aquele pau tinha poder de trazer esse ferro de volta para a superfície? Nunca. O ferro é pesado. Ele tinha que estar ali embaixo mesmo. Esse milagre, irmãos, não aconteceu só no passado. Presta atenção. Esse milagre continua acontecendo até hoje. Verso 5 diz que enquanto um deles derrubava o tronco, ele não fala em que posição estava, ele não diz que pegou e jogou lá na raiz daquele tronco, não. E aí nós vamos lá para Isaías capítulo 11, versículo 1, que ele diz, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Que tronco era esse? Ora, rebento, irmãos, é um brotinho que nasce extra naquele tronco. E quando Isaías fala desse
tronco, ele diz no verso 2 quem era esse tronco, que ele viria e das suas raízes sairia esse rebento e repousaria sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quem que consegue aglutinar tudo isso numa pessoa só? Jesus. Jesus é esse rebento que saiu do tronco de Jessé e que nele estava contida todas essas coisas. Veja que quando o machado caiu naquela árvore, naquela água, ele não atingiu a raiz, mas ele atingiu o tronco. Porque quando atinge na raiz, você olha que machado, ele tem uma simbologia de julgamento. O machado, quando o Senhor fala lá em Mateus capítulo 3, versículo 10, ele diz que já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então, quando lança na raiz, entra em juízo, já está arrancando para que não fique coisa alguma. No caso lá de Eliseu, não foi na raiz, ele bateu no tronco. Isso nos ensina, irmãos, que o julgamento de Jesus, do Senhor, ele é radical, ele vai na raiz e arranca. Mas o julgamento de Deus em relação a nós, para trazer-nos para Deus de volta, ele não foi radical assim. Ele mostra que foi no tronco e não na raiz. E o tronco foi derrubado mesmo, ali naquela cruz do Calvário. Quando Jesus foi derrubado ali, ele perdeu a utilidade naquele momento. Cadê? Tu não é o rei dos judeus? Tu não é o Senhor? Desce daí, faz alguma coisa e tal, porque eles queriam uma expressão humana do que ele estava fazendo ali, quando a proposta de Deus era completamente diferente do que saiu, do que aconteceu. Agora, quando eles estavam ali, na beira do Rio Jordão, que o cabo saiu e caiu naquela água, irmãos, ele perdeu a sua utilidade. Aquele ferro não prestava mais para coisa alguma. Ele iria ficar ali dentro, ele iria enferrujar e ele não ia servir. Ninguém talvez nunca encontrasse aquele ferro ali embaixo. Ele estava ali para julgamento, ele estava ali para aniquilar aquela árvore ou coisa parecida. No caso lá de Mateus, que fala, eram as pessoas. Mas veja que esse machado, ele precisava ser resgatado, porque ele era emprestado. Essa palavra é muito importante, porque o profeta foi buscar alguém que estava perdido, emprestado, né? E ele precisou de um resgate e o lançou naquela direção. No lugar em que a árvore foi derrubada, ele trouxe a solução do resgate. No lugar em que a árvore foi derrubada, irmãos, o ferro foi recuperado. Agora entenda isso aqui. Tem pessoas que se comparam a esse machado. Como assim? Ele quer a todo custo matar Jesus. São tão pesados quanto esse ferro, são duros, são ignorantes, são grosseiros. E não foi só naquela época que quiseram matar Jesus, convivemos com isso no hoje também. Pessoas intolerantes com o evangelho, intolerantes com os cristãos, não querem que Jesus seja propagado de nenhuma forma. Mas deixa eu lhe falar, o rebento do tronco de Jessé, ele está vivo. Ele não ficou preso lá no fundo do Jordão e nem ficou preso lá no fundo do túmulo, como foi colocado naquele lugar. Não adianta tentar impedir os cristãos de propagar o reino de Deus, como foi dito anteriormente. Onde tem muita pressão é quando mais se multiplica. Onde mais nos persegue, mais nós crescemos. E nós precisamos ver que isso acontece, não foi só lá atrás, acontece no hoje também. O Senhor quer nos levar a entender que há um sinal de esperança, de restauração. Quando aquele moço viu que o ferro caiu, que ele não tinha como devolver para o moço, ele recorreu ao profeta: ah, meu Senhor, isso não era meu, era emprestado. E o Senhor foi em cima, irmãos, porque ele é o Messias que veio trazer a vida de volta para aquele que não tinha esperança. Aquele homem não tinha esperança de resgate
nenhum. E foi ali, naquele tronco derrubado, foi ali onde saiu o rebento de Deus, que Jesus veio resgatar esses corações duros que se levantam contra Ele. Esses corações duros que são como esse ferro, obstinados pelo pecado, se opondo a tudo contra Deus. Algo extraordinário a gente olha aqui quando a gente vê que esse Cristo, Ele veio para nos restituir ao verdadeiro dono. Aquele ferro não estava na mão do dono, ele estava emprestado. E nós vemos que Deus, o Todo-Poderoso, viu que o diabo nos tomou emprestado e se apossou de nós por muitos anos, prendendo-nos no pecado e fazendo de nós escravos do Senhor Jesus. E esse tempo em que Ele nos colocou debaixo desse jugo, escravizados, irmãos, foi necessário que o Senhor intervisse para nos devolver para o legítimo dono, que é o Deus Todo-Poderoso. Deus disse: não, você não vai ficar para sempre com isso. O tronco caiu, mas ele ressurgiu outra vez e diz: vamos voltar para a casa do meu pai. Não vai ficar mais aí prostrado nesse lugar onde você foi encontrado. O verso 6 e 7 diz que o homem perguntou: onde caiu? Essa é a grande resposta que nós precisamos dar para Deus, para não estarmos na condição do prostrado, do desanimado, do desiludido, do não tem mais jeito. Não, aonde você caiu? É a pergunta que o profeta fez para aquele homem: onde caiu o machado? Porque aqui nesse contexto, nós somos esse machado que foi perdido lá no fundo. E ele queria saber, e quando o rapaz lhe mostrou, Eliseu foi em cima do local aonde ele estava, para que ele flutuasse. Isso quer dizer que no lugar aonde você caiu, é o lugar que o Senhor vai te visitar, é o lugar que o Senhor vai restaurar você outra vez. Quando ele mostra o lugar, irmãos, o texto diz que ele olhou para aquele lugar, depois que foi resgatado e ele flutuou na superfície, ele diz: levanta-o. Aí entra nossa parte do discipulado: levantar o caído, levantar o ferido, levantar o abatido, e não estar derrubando e falando mal e criticando e falando. Irmãos, isso é terrível quando você está precisando de ajuda e outra pessoa está massacrando em cima. Precisamos ter sensibilidade para ver os corações das pessoas, principalmente jovens e adolescentes que gostam muito de resenha, porque essas resenhas às vezes são maldosas e está servindo de bullying. E eu quero tratar a igreja sobre isso, porque nós precisamos ter cautela até na forma de brincar com as pessoas, porque nem todo mundo está com esse espírito de brincadeira, está passando por um sofrimento pessoal e que precisa de ser ajudado, cuidado, tratado, e está sendo tratado como um qualquer. Claro que nós temos que avaliar cada caso, mas esse cuidado de como estamos lidando com a dificuldade do outro não é uma brincadeira. Muitas pessoas estão vivendo dias hoje tão difíceis. O diabo está atormentando a mente constantemente para que se mate. Para que se mate. Você não merece viver. Você está aqui, não sei porquê. Eu tenho acompanhado várias pessoas pela internet e estou impactada com isso. A pressão que o diabo está pondo na mente dos jovens hoje para se matarem. Eu tenho 2 que eu preciso ir atrás com urgência hoje e amanhã, porque está forte a pressão deles. Mas precisamos ter essa sensibilidade para fazer o que o profeta fez. Levanta-o. Levanta quem? Esse machado, esse coração duro, esse coração pesado, que não dá conta nem sequer de se levantar, apesar de já estar na superfície. E ele diz: estende a mão e toma. Se nós não estendermos a mão, irmãos, para ajudar essas pessoas, dificilmente vão se colocar de pé, apesar da cruz, apesar da ressurreição, porque Deus nos colocou aqui exatamente para ser essa mão que vai ser estendida, para ser esse ouvido que vai ouvir, para ser essa voz profética, para anular a sentença de morte na vida deles. Precisamos olhar onde caiu. E isso não é só: eu me prostituí, não, eu adulterei, não, eu usei uma droga, porque hoje os problemas estão muito mais graves do que simplesmente isso.
são problemas emocionais, que ninguém vê, são doenças silenciosas que a pessoa não tem coragem de dizer, tem vergonha porque está até dentro das igrejas, tem um monte dentro das igrejas, doentes emocionalmente, e nós sabemos disso. Qual é o nosso papel, irmãos? É ajudar. E não ajudar, é permitir que essas vidas continuem afundando na angústia, no fracasso, na derrota, nos medos. São tantos medos que não conseguem ficar de pé. E esse é o nosso papel, igreja. Não deixar que eles desistam. Eles também merecem viver. Nós precisamos acelerar esse processo de conquista de vidas, parando de olhar para o nosso umbigo e vamos olhar quem está perto de nós. Quem está do nosso lado, sentando aí com você, talvez. Eu vi a pessoa, a senhora precisa ouvir o que estão falando. Eu falei, eu não quero ouvir o que estão falando. Eu não sou político, irmãos, para andar no meio de vocês, para saber o que vocês estão falando de mim. E nem falando um do outro, eu não quero saber. Porque eu quero estar isenta para falar aqui o que Deus mandar eu falar. Senão qualquer coisinha que eu falar, você vai dizer, só porque eu falei para ela. Não, quem fala comigo é Deus. Agora, se deu, amarra e corrige, né? Porque nós precisamos de mudança, igreja. O Senhor não quer que você ande com Ele de meia boca, entenda isso. Ter vida dupla. Aqui você é uma coisa e passou dessa porta é outra coisa. Está aqui no pátio já é outra coisa. Que tipo de cristão nós somos, irmãos? Pelo amor de Deus. Vamos assumir a identidade, eu sou lavada e remida do sangue do Cordeiro, então anda como um santo homem de Deus, uma mulher santa. Ande com a mente pura, pensamentos puros, ande com esse livro gravado no seu coração, que a palavra esteja na sua boca constantemente. É cruel você estar ensinando e ouvir notícias que está acontecendo um monte de coisa ruim. Eu disse até no programa hoje, a igreja não é um lugar de perfeitos. Não pense que você vai encontrar perfeição aqui dentro. Não vai. Estamos todos imperfeitos. Todos nós precisamos muito da glória de Deus na nossa vida. Todos nós estamos num processo de cura. Cura do caráter, cura dos pensamentos, curas emocionais, cura no comportamento, cura nos relacionamentos. Tanta coisa que Deus precisa fazer em nós. Agora, aqueles que se expõem são curados, e os não? Permanecem os mesmos. Então a casa do Senhor está a mesma coisa. Todo mundo continua às vezes frequentando igrejas e muitas vezes não muda de comportamento. Billy Graham disse certa vez, olha, se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque você vai estragar aquele lugar. Porque achamos que somos perfeitos demais para estar num ambiente que é santo demais. E às vezes nem tanto. Seja sal dessa terra. Seja o diferencial desse lugar. Não são essas paredes que vão determinar se somos santos ou não, irmãos. Mas é a nossa vida no dia a dia com Deus. Aqueles discípulos dos profetas andavam com Ele. Andava, ouvia e via, que era até outra palavra que eu ia trazer, o testemunho que causa restituição. É o nosso testemunho que faz Deus nos envolver e sermos pessoas diferentes, porque somos cercados por uma nuvem de testemunhas, e além delas, temos o testemunho que Deus dá acerca de nós, o testemunho que o diabo dá acerca de nós, e o testemunho que as pessoas dão acerca de nós. Qual deles é o verídico? Qual deles é o verdadeiro? Porque nós passamos uma ideia que está tudo bem. Passamos uma ideia que somos santos. Mas a boca te detona. Palavrão, maledicência, mentira, gritaria, desonra, desobediência. São tantas coisas que da onde saiu isso? Que poço é esse que não é a água viva que Jesus prometeu para nós, igreja? Precisamos ser curados. Por isso que ele diz aqui, aonde você caiu? Aonde caiu esse ferro, esse coração duro? Aonde se escondeu? Vamos buscar. Vamos buscar, porque tem alguém que pode transformá-lo e é Jesus. Tem alguém que pode e quer fazer o diferencial nesses corações, Jesus. Irmãos, o quanto nós estamos abertos para que essa mudança aconteça. O quanto nós estamos abertos para que o Senhor haja em nós e através de nós.
Vamos deixar de firula, porque Deus, Ele tem um projeto para a sua noiva. Ele não vai querer uma noiva adúltera, que fica com outros deuses, que faz outras coisas, porque adultério não é só homem, mulher, pecado, sexo. É quando você troca Deus por alguma coisa, você está pondo outro Deus no lugar dele. Quantas pessoas que estão trocando Deus por tão pouca coisa? Estamos no tempo da funilamento, irmãos. Está chegando a hora da nossa partida. Se fosse hoje, estava tudo certo para você ir? Se fosse agora, será que iríamos? Precisamos refletir nisso, porque Deus está contando comigo e com você nessa hora, irmãos. Ele diz: levanta-o, estende ele a mão e toma. A mão do Senhor, ela vai estar sempre estendida para mim e para você. A mão do Senhor, ela vai estar sempre esperando você voltar para te abraçar, ainda que volte como um pródigo. Mas Ele quer você de volta. Ele não te fez para viver caído, desistido, desanimado, cheio de conflitos internos por problemas que se envolveu. O resultado desses problemas é exatamente, os problemas são resultados exatamente de uma vida distante de Deus. Porque quando nos aproximamos de Deus, Ele nos equilibra, Ele põe o prumo, Ele arruma nossa casa, Ele arruma nosso relacionamento, Ele arruma nossa alma, arranca a ansiedade de dentro de nós, arranca essa neura que existe de estar todo truculenta a vida. Ele aquieta as águas, irmãos. Ele acalma o nosso espírito, Ele nos traz de volta. E é isso que Ele quer fazer hoje comigo e com você. Trazer-nos de volta aonde caiu.